Oi, gente, aqui é Roberto Rio Bíscara, do canal Robertando, que mais uma vez traz uma contribuição minha de professor de literatura já há tantas décadas para as pessoas que se interessam pelo tema, mas especialmente para alunos de segundo grau que vão fazer Enem, vão prestar vestibulares. Essa parte do canal é dedicada a falar sobre temas de literatura, análise de livros rápidas, não muito profundas, mas mesmo os temas que vocês precisam saber. Hoje, continuando com a análise dos contos, do primeiro livro do Guimarães Rosa, Sagarana. O conto hoje é Traços Biográficos de Lalino Salantiel. Olha o título, Traços Biográficos, ou seja, ele está dando uma pista, tem que prestar atenção na vida do Lalino. Mas esse conto também é ou a volta do marido pródigo. Então aí a gente já tem uma correlação com a parábola bíblica lá do Evangelho de São Lucas, da volta do filho pródigo, né? Então vamos ver se essa história aqui tem uma moral, porque uma parábola é uma história alegórica que através dela você tem uma moral. Antes de comentar com mais vagar sobre este conto, que é muito divertido, perspicaz, gostaria de convidá-las a se inscreverem no canal Robertando, curtirem os vídeos. Eu agradeço, tem vídeo também sobre música, sobre cinema, séries, é um canal bem diverso. Bom, como todos os contos, em Sagarana existe uma epígrafe, na verdade aqui duas, e se a gente entendê-las, é melhor, porque geralmente elas dão pistas valiosas sobre o conto. Vamos lá, tirando os óculos. Então, a primeira epígrafe diz assim: negra danada, senhor, é Maria. Ela dá no coice, ela dá na guia, lavando roupa na ventania. Deve ser difícil lavar roupa na ventania, né? Precisa de muita habilidade, precisa de muita esperteza. Imagina, esse pessoal devia lavar roupa no rio, com aquele ventania e tal. E aí continua falando de outra pessoa, né? Negro danado, senhor, é Heitor, de calça branca, de paletó. Antigamente, a figura do malandro era muito imaginada usando terno branco, paletó, sabe, malandro do Rio de Janeiro e outros malandros por aí. Aí a última versinho diz assim: foi no inferno, mas não entrou. Uau! Que esperteza para você ir para o inferno e não entrar. E qual é o poder? O que você tem que fazer, né? Deve ser, o único jeito é levar o demônio na conversa. Porque se você for usar a força bruta para não entrar no inferno, duvido que você consiga vencer do demônio. Então esse negro Hélio aqui deve ter usado a lábia. E isso é muito importante neste conto, né? Ele está mostrando aqui a esperteza dessa negra, a esperteza deste negro, a capacidade que eles tinham de reagir às adversidades. E isso está muito presente no conto aqui, né, do Lalino. E aí depois existe uma outra epígrafe que diz assim: ó seu bicho cabaça, viu uma velhinha passar por aí? Não vi velha nem velhinha, corre, corre, cabacinha. Não vi velha nem velhinha, corre, corre, cabacinha. Dá uma ideia de fazer as coisas com pressa, de fazer as coisas rapidamente. Então, e para isso você também tem que ter destreza e esperteza. Então, vamos lá. Este conto, né, como está dizendo aqui no comecinho, ó, traços biográficos de Lalino Salantiel. Então, quem é esse Lalino Salantiel? A gente tem que saber. Lalino Salantiel é um mulato que vive lá no interior de Minas. A primeira cena do conto, eles estão construindo uma estrada de ferro na região onde o Lalino mora. Então é sinal de que o progresso está chegando lá. E o Lalino é contratado da empresa, mas ele chega atrasado, já 11 da manhã, e ao invés de trabalhar, ele começa a conversar com o chefe dele sobre teatro. O Lalino é muito ladino. Olha como está perto, né? Ladino é espertalhão. Ele tem muito boa prosa. Ele fala o que as pessoas querem ouvir, especialmente quando a pessoa é mais graduada socialmente do que ele, porque daí ele consegue favores. Ele fica conversando e chega até às vezes os colegas fazerem até coisas para ele sem perceber. Então ele é um malandro muito bom de prosa. E aí é que está uma das
chaves desse conto. O Lalino, ele vai resolver os problemas dele através da palavra. Tá? O nome dele é Eulálio. Eulálio, gente, é um nome grego que significa eloquente, bom de conversa. Olha só como que o Guimarães construiu isso com muito cuidado. Né? Bom, e aí então esse nosso anti-herói, ele tem muitas características do herói dos romances pícaros, ou romances picarescos, que são aqueles, e nesses romances picarescos, o que mais interessa são as personagens. Lembra do título, traços biográficos, né? Até no título, o Guimarães está falando, presta atenção na personagem. Esses personagens de romances picarescos sempre são pessoas de condição social bem humilde que, por falta de alternativa, ou sendo a alternativa que elas enxergam, elas acabam vencendo no mundo através da malandragem. Então elas são desleais, são anti-heróis. Faz uma correlação aí com Leonardo Pataca, do Memórias do Sargento de Milícias, Macunaíma, né, o herói sem caráter do Mário de Andrade. Então Lalino, ele é muito bom nas palavras. Em termos de intertextualidade dentro do próprio livro Sagarana, só que em chave diferente, tá? Esse texto tem muito a ver com São Marcos, no que diz respeito ao poder da palavra. Em São Marcos, o protagonista vai ser salvo pela prece, né? Prece é feita em palavras. Então, é o poder da palavra através de uma prece que salva. E aqui é o poder da lábia, o poder da saliva, né, da conversa do ladino, malandro, lalino, é que vai fazer com que depois ele consiga a esposa de volta e até ganhe uma posição de destaque lá dentro daquela sociedade, ou o máximo de destaque que ele consegue, né? Porque lembra, ele é um mulato subserviente. Só que a gente ainda não está no fim do conto. O Lalino não quer ficar por ali. Tem uma mulher, ele tem uma esposa que adora ele, ama muito, mas ele quer ir para o Rio de Janeiro. E ele quer pegar as francesas, as polacas. Até um subtema do conto poderia ser o racismo, porque ele não quer as negras. E aí então ele faz lá um bem bolado com um espanhol. É uma coisa assim, gente, é uma coisa bem dúbia. Né? Ele pega dinheiro emprestado e deixa meio nas entrelinhas assim, do espanhol de que a mulher dele Lalino, está disponível. É quase como se ele estivesse vendendo a esposa. E ele vai para o Rio de Janeiro. Lembra que o título é A Volta do Marido Pródigo. Então ele vai voltar. Porque assim, ele fica 6 meses no Rio, mas diz que começa a ficar com saudade, né? Mas tem um dado mais profundo aí. Ele vive de bicos no Rio de Janeiro e os bicos começam a escassear. Então assim, aquele jeitão de malandro, puxa-saco do Eulálio dava certo na região ali campesina onde ele vivia. No Rio de Janeiro, na capital, na cidade grande, aí ele já não estava dando certo, né? Ele tinha que pertencer a um outro grupo para conseguir, talvez, sobreviver. E aí isso não dá. E talvez também o que as mulheres que ele queria, as mulheres, né, entre aspas, como dizia na época, de vida fácil, queriam explorá-lo, assim como ele queria explorar as pessoas. Então ele viu que a relação não dava certo. E aí ele volta. Na verdade, essa é até uma das liçõezinhas da parábola, né? Ou dessa contra-parábola, ou paródia de parábola, né? No finalzinho, o Lalino, ele aprende alguma coisa. Ele aprende a dar valor, ele continua malandro, tudo, mas ele aprende a dar valor ao amor que ele tinha ali, naquela terra, né? Ao entorno dele. É ali onde ele funcionava e é ali onde ele dava certo. Por isso que ele volta para lá. Mas quando ele chega, né, de volta, ele de novo está sem nada. E aí então ele é muito paciente, ele é muito astuto, ele sabe quando recuar, tal. Ele bola um plano, né, e ele vira lá assessor político de um major que quer ser prefeito do Arraial lá. Né? No começo, o major não quer nada com ele, porque tem aquela história, né?
A moral do Lalino é muito recomendável, né, gente? As coisas que ele faz. Só que isso não é julgado negativamente pelo narrador, porque as demais personagens também não são boazinhos, assim, né? Quando até o padre, o vigário, o próprio major, que é o político da região lá, quando eles percebem que se eles fizerem uma aliança, ou se eles protegerem o Lalino, eles vão lucrar, eles podem ter coisa positiva, eles não estão nem aí para a falta de moral do Lalino, eles vão e ajudam. Então, está relativizado, né? O Lalino, ele acaba sendo uma figura simpática, porque todo mundo tem os seus pecadilhos e as pessoas agem por interesse. E uma outra questão aí que você pode pegar de interessante nessa parte do livro é de como que funcionam as relações da política, né? Ele está dando uma ideia das relações de compadrio, de que as coisas são feitas sem, assim, almejar o bem público. As pessoas entram na política, segundo aqui o narrador, para pegar benesses próprios. E aí o Lalino, como assessor do Major, ele faz um monte de inferno, de intriga com os inimigos e com todo mundo, e aí o Major acaba ganhando e o Lalino acaba pegando a esposa de volta, os espanhóis são mandados embora, e o Lalino acaba além, no máximo que ele poderia atingir, né, de protegido daquelas pessoas e tudo mais. Essa é a ideia do conto. Então ele volta para aquilo que ele tem e ele sabe que ele pode ter tranquilamente, né? Ali ele era alguma coisa, no Rio de Janeiro não. Uma das características do Guimarães, que a gente já viu em outros vídeos, é o narrador dele que não segue aquela tendência burguesa de ser linear e focar numa coisa só. Então, e usar também um monte de rimas populares, historietas, lendas. Aqui tem uma que é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que, nossa, ele fica saindo do tema. Não, sempre as lendas, as coisas que o narrador conta, tem a ver com o tema central do livro. No caso aqui, uma dessas historietas paralelas é a lenda da festa do céu, ou uma das versões da lenda, né? Aquela que o cágado e o sapo penetram lá na festa do céu. E aí essa lenda é como que o sapo engana São Pedro. Então aí o sapo, na verdade, é o Lalino. E a figura do sapo vai aparecer em mais algumas vezes, não nesse contexto da fábula, mas em outros contextos. Aí, porque o que eu faço aqui é dar algumas ideias sobre o livro. Você tem que ler o conto, aí que é melhor, né? Quando os sapos aparecerem, forem citados bem de leve em outros pedaços, você tem que lembrar para descobrir qual que é a correlação entre o sapo e o Lalino, porque na verdade a figura do sapo é um emblema da esperteza do Lalino, né? Eles são pareados no conto, tá bom? Gente, espero que tenha ajudado e eu gravarei mais vídeos com mais temas de literatura, tá bom? Obrigado pela atenção e bons estudos. Tchau!